gravar? Obrigado. Obrigado, Daniel. Então, essa reunião a gente vai falar sobre claudicação intestinal, né? Isquemia mesentérica crônica. O Vinícius vai apresentar um caso aí da gente. E para comentar, eu chamei o Marcelo Averbach, que é cirurgião do aparelho digestivo, vai fazer uns comentários sobre as possibilidades de tratamento, o risco de necrose de trombose mesentérica com necrose intestinal. E o Ayrton Moreira, que é cirurgião vascular e faz parte da radiologia intervencionista do Sírio, que é uma das possibilidades de tratamento, Ayrton, né? Você vai comentar também essa parte. Pode começar aí, Vinícius, por favor. Obrigado. Vinícius, está ouvindo? Só um pouquinho, eu vou mudar aqui, só para não ficar muito barulho. Desculpa. Começar? Podemos? Pode. Então tá bom. Agradecer o convite aí pela apresentação, ao Walter, ao André, ao Zerati. Eu vou falar um pouco sobre um caso de uma isquemia mesentérica crônica, né? Então, diferente, a gente vê mais frequentemente as isquemias agudas, né? Então, vou mostrar um caso que é um caso bem interessante, tentar ser breve para ficar para a discussão maior tempo. Me apresentando, eu sou o Vinícius, né? Eu sou cirurgião vascular e endovascular, e eu vou começar o caso. O paciente era um paciente de 70 anos, masculino, comerciante, tinha uma história de 8 meses de uma dor abdominal pós-prandial, principalmente após alimentos gordurosos e rico em carboidrato. Ele perdeu 13 quilos nesse período. Tá? Ele passou uma avaliação com gastroenterologista, foi pedido toda uma série de exames para ele. Os exames mais expressivos, os exames laboratoriais eram normais, o exame expressivo era uma gastrite não temática que ele tinha na endoscopia, porém a colonoscopia mostrava uma colite, eu não tenho a foto, não tenho a imagem da colonoscopia, mas era uma colite ulcerativa focal do colo ascendente, né? Uma doença diverticular. Essa colite ulcerativa era bem sugestiva de uma colonoscopista que nos fez uma tomografia de abdômen pedido pelo gastro, que já mostrava uma oclusão das artérias viscerais, com exceção da mesentérica inferior. E, a partir daí, o colega pediu uma avaliação nossa, né? De antecedente, o paciente só fazia uso de losartana por causa de uma hipertensão arterial. Passando conosco, a tomografia, a qualidade era muito ruim, apesar de dar para ver, porque não foi voltada para ver vasos, né? Para ver os órgãos intraabdominais. E a gente acabou solicitando uma angiotomografia, que é essa daqui que eu vou passar para vocês. Uma angiotomo, aqui está na fase arterial, então a gente consegue ver já a oclusão aqui do tronco celíaco na origem, por uma placa aterosclerótica importante, e também uma oclusão da artéria mesentérica superior, também na origem. As artérias renais perdem, a aorta perde, uma mesentérica inferior também perde. E a gente vai ver depois que essa mesentérica inferior que mantinha, basicamente, a irrigação por colaterais das outras artérias. As hipogástricas também abertas. O paciente tinha todos os pulsos de membro inferior. Aqui a reconstrução, mostrando a oclusão na origem da mesentérica e do tronco celíaco. E aqui essa imagem, eu coloquei essa reconstrução só para mostrar, uma imagem até legal de ver. Aqui a gente vê a mesentérica inferior e toda a arcada, bem vicariante aqui,
e a gente vendo até a anastomose ali com a artéria mesentérica superior. É uma imagem bem interessante que a gente via na tomografia desse paciente, além de verificar uma doença aterosclerótica moderada aí da aorta. Então, esse era o que a gente tinha, o primeiro exame que a gente pediu do paciente, diante daquele quadro clínico, né? E a gente pensou, né, o que fazer com esse paciente? Acho que isso aí dá para discutir depois também, né? Tentar revascularizar de alguma maneira, endovascular, fazer uma cirurgia aberta, tá? ou não fazer nenhum tratamento invasivo. Será que só tratar ele clinicamente seria possível? A nossa opção inicial foi tentar fazer uma revascularização endovascular, tentar abrir um dos ramos, né? Já abrindo o jogo, a gente não conseguiu fazer isso por endovascular. A gente fez um acesso direto, tanto pelo membro inferior, pela femoral e também pelo braço, mas a gente não conseguiu, em nenhum momento, ter acesso a recanalizar nenhum dos troncos, tanto a mesentérica como o tronco celíaco. A gente tentou também vir pela mesentérica inferior, já que tinha aquela arcada, a gente até conseguiu entrar na mesentérica inferior, né? Porém, a gente só conseguia navegar até a mesentérica através de microcatéter, então a gente não tinha um suporte adequado. Eu trouxe até essa imagem para mostrar uma imagem da arteriografia que eu tenho ainda, onde a gente entrou na mesentérica inferior, mas a gente não conseguia realmente recanalizar retrógrado ali, porque tinha pouco suporte. Então, a gente acabou com medo de perder essa mesentérica inferior aqui, encerrar o procedimento e discutir com o paciente uma nova conduta, né? Uma vez que a gente não conseguiu abrir nenhum dos ramos, mas o paciente também não piorou no pós-operatório, ele ficou com um quadro extremamente estável, né? Mas a gente discutiu com ele fazer uma revascularização aberta. A nossa ideia, desde o início, era revascularizar esse paciente. Acho que é um paciente que já tinha sinais de isquemia, né, pela colonoscopia, um paciente com uma perda ponderal importante e realmente qualidade de vida bem ruim. E uma vez a gente decidindo pela revascularização aberta, o que a gente deveria fazer? Algumas dúvidas, né? Fazer um bypass anatômico, fazer um extra anatômico, utilizar material autólogo, utilizar uma prótese, revascularizar um ou os dois ramos de uma vez. Então, essas foram as principais questões que eu trouxe aqui para depois se discutir, né, diante do que a gente decidiu por fazer. E a gente foi para a cirurgia, né? Fomos para a cirurgia, a gente fez uma laparotomia mediana mesmo, convencional, transperitoneal, com a ideia de fazer um bypass com enxerto autólogo, safena mesmo, extra-anatômico, né? A gente achava que a aorta, apesar de não ter uma aterosclerose tão importante, as ilíacas estavam melhores. Então, a nossa ideia era puxar um enxerto da ilíaca para a segunda, terceira porção da mesentérica. E foi assim que a gente fez, né? Já adiantando, foi um tempo cirúrgico total de 2h30, né? O paciente ficou 24 horas no UTI e 4 dias de internação no total, com uma boa evolução, que eu vou mostrar para vocês. E do intraoperatório, após a laparotomia, trouxe até uma figura. Essa abordagem que a gente faz da mesentérica é uma abordagem, eu acho, preferencial para fazer as embolectomias, como a primeira, a segunda porção estava aberta. A gente levanta o colo, né, rebate, e entra ali direto ali na base do mesocolo transverso, onde tem um acesso até relativamente fácil à mesentérica superior, a sua segunda porção. Então, aqui está a imagem do intraoperatório, com a mesentérica ela reparada aqui, já alguns ramos da mesentérica, né, porque a gente já está na segunda para a terceira porção, e aqui a foto ilustrativa, só para dar um entendimento aí, para uma visualização um pouco melhor. E aqui já a tomada do enxerto. Então, a gente retirando a safena, fazendo o enxerto da safena para a ilíaca como um direito, né, e ali o trajeto do enxerto ele é retroperitoneal. E fica bem retinho, ele fica numa conformação muito boa, como a gente vai ver. Ele não fica quincado, ele fica numa linha reta, e a gente precisa mais ou menos aí de uns 10 centímetros de enxerto para poder fazer. E ficou com um resultado muito bom. Diante disso, como o sucesso da revascularização ficou boa, a gente preferiu não revascularizar o tronco celíaco, na verdade a hepática, né? Isso a gente pode discutir depois, vários trabalhos, artigos que mostram bons resultados com uma revascularização apenas, né? E a gente, para abreviar o tempo cirúrgico, a gente acabou optando por isso devido ao bom resultado inicial. Então, aqui estão as duas tomadas do enxerto, mostrando o enxerto ali passando pelo retroperitônio até a ilíaca.
O pós-operatório, como eu falei, foi bem tranquilo, o paciente ele, se comportou muito bem, ficou 24 horas na UTI, depois volta para o quarto, ele já comeu, a gente já liberou dieta a partir do primeiro pós-operatório, uma dieta mais leve, foi aceita essa dieta, e esse paciente já está indo para 3 anos de segmento. Né? Ele teve um ganho ponderal de 8 quilos, é engraçado que ele gosta de beber, ele falou que foi uma das melhores coisas, que ele voltou a beber melhor, antes ele bebia e se sentia mal. Agora ele bebe e se sente bem. Então, ele vem agradecendo. E a gente faz um controle com uma angiotomo anual aí para avaliar o pós-operatório. Eu trouxe a última angiotomo, que é essa agora de praticamente 3 anos, né, para mostrar como que está. Então, aqui já é a reconstrução, mostrando aqui o enxerto aqui da ilíaca para a segunda, terceira porção da mesentérica, né? E que o enxerto fica praticamente numa linha reta, sem nenhum tipo de kink, né? Uma área de dobra. E aqui a angiotomografia, só adiantando aqui. Aqui a tomada do enxerto, bem aqui nessa região, a tomada do enxerto na mesentérica, anastomose boa, enxerto bom de veia, né? A veia sempre é bom, um bom conduto. E aqui o caminho que ela faz até a ilíaca, uma tomada também bem satisfatória da ilíaca, um enxerto relativamente curto, aí de uns 10 centímetros no máximo. Então, essa é a tomografia de controle desse paciente, com 3 anos de segmento, uma boa evolução. Era isso. Agora eu vou deixar aberto para a discussão, que eu acho que é mais interessante, que é um caso que tem muitas nuances aí, muito jeito de resolver, né? Achei que esse jeito aí foi até satisfatório, uma vez que a gente não conseguiu abrir por endovascular. Acho que a nossa primeira opção é sempre endovascular, mas como a gente não teve sucesso, a gente acabou optando por revascularizar. Então, vou passar palavras aí aos debatedores aí, e estou aberto a perguntas, alguma coisa que não ficou claro do caso aí. Um abraço. Marcelo? Marcelo? Oi, Walter. Está me ouvindo? Tô. Marcelo, quando que a gente deve suspeitar? Porque os sintomas abdominais têm muitas causas, né? Quando que a gente deve suspeitar de uma claudicação intestinal? Porque a gente não vai pedir tomografia como primeiro exame, né? Na endoscopia, na colonoscopia, o tipo de sintoma, como que costuma se apresentar a isquemia intestinal crônica? Então, Walter, eu acho que essa sua pergunta acho que é o mais importante. Que, na verdade, o problema é fazer o diagnóstico, porque o paciente ele se apresenta com dor de barriga, ele chega lá, tem dor abdominal, é uma dor que muitas vezes piora quando ele come, é uma dor incaracterística, muitas vezes incólica, muitas vezes difusa, e esse paciente muitas vezes não tem diagnóstico, tá? Habitualmente, nesse tipo de situação, que o paciente chega ao médico, chega ao cirurgião do aparelho digestivo, ao gastroenterologista, ele acaba saindo com uma requisição, habitualmente, de uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta e um ultrassom. E o ultrassom, se não for um ultrassom feito de uma maneira absolutamente boa, quer dizer, visando uma eventual isquemia mesentérica, esse paciente não terá diagnóstico. No que tange a colonoscopia, Walter, esse paciente em questão, ele tinha no cólon descendente uma área que foi dito que era uma colite com erosões. A gente sabe que tem 2 pontos no cólon, que são os pontos mais sensíveis para a isquemia. Eles têm um epônimo, é o ponto crítico de Griffith e o de Sudeck. Griffith seria na flexura esplênica e o Sudeck no sigmoide. Então, quando a gente observa endoscopicamente uma colite habitualmente com uma erosão, como ulceração, essas lesões elas costumam ser meio que características quando são isquêmicas. Elas são lineares e longitudinais em relação ao eixo do colo. Por que isso? E segmentar, né, quando não é uma coisa muito grave. E por que isso? Porque habitualmente na região contramesentérica, que é a circulação terminal.
Então, ali na região contramesentérica, a gente tem uma ulceração que, como eu falei, é uma ulceração longitudinal e linear. O colonoscopista experiente tem que suspeitar de se tratar de um processo isquêmico. Habitualmente, Walter, eu acho que esse diagnóstico acaba não sendo feito e, infelizmente, o diagnóstico vai ser feito numa situação de catástrofe, né? numa situação onde o paciente é operado já com necrose do intestino. Ah, legal. Algumas vezes a gente opera, faz um aneurisma de aorta e a gente tem uma suspeita de isquemia mesentérica. A retossigmoidoscopia também dá para sugerir, para que não tenha que fazer uma reabordagem da laparotomia, a retossigmoidoscopia dá para sugerir também uma isquemia, né, do sigmoide, colo, né, Marcelo? A retossigmoidoscopia não é o exame campeão. Se o paciente tiver condições de fazer uma colonoscopia, é melhor, né? Mesmo porque um dos pontos críticos, como a gente falou, é lá a flexura esplênica, né? E o retossigmoidoscópio não vai chegar lá. Mas, obviamente, se não houver condições de preparo e mesmo as condições do ambiente hospitalar, uma retossigmoidoscopia pode ser útil. Legal. Obrigado, Walter. Marcelo. Oba. Os aspectos de imagem também são muito importantes, né? Eles podem ajudar, né, no processo diagnóstico, Sim, além sim. dos aspectos de mucosa, né? Porque a gente tem achados tomográficos que da parede do cólon e do próprio delgado que pode sugerir o quadro de isquemia, né? Aquele edema de parede, presença de gás, sistema portal. Então, isso Hematose, né? vem corroborar o diagnóstico do quadro isquêmico, né? Que às vezes a gente fica em dúvida, né? Às vezes gera bastante dúvida. Sim, sim. Ayrton, e deixa eu perguntar uma coisa. Assim, a gente tentou fazer endovascular. Nesse caso, aí, você teria alguma sugestão para tentar permear a mesentérica superior? Porque a gente foi por cima, por baixo, por cima, às vezes, a curvatura é melhor, né? Porque a mesentérica superior sai para baixo, né? Pois é, a questão fundamental, acho que da terapia endovascular, é que existem alguns pacientes que são piores para o tratamento endovascular. Aqueles que têm a doença de aorta com envolvimento de vasos mesentéricos, se a extensão é mais longa, vai ficando cada vez mais difícil e aumenta o risco de você não ter, principalmente se for uma lesão muito ostial, você não ter sucesso. Agora, se você lança a mão do que a gente tem digamos assim, da abordagem periférica, você começar a trocar os materiais, tentar usar alguns fios guias com ponta mais para recanalização, pode ser que você consiga recanalizar, entendeu? Mas a gente a tentativa de recanalização nesse território, ela é, digamos assim, de um risco relativo, porque a perfuração, ela pode acontecer e aí é sangue que vai para a cavidade livre, né? Então, o risco é alto da recanalização. Para a gente é muito melhor, obviamente, se a gente tiver estenose para tratar a estenose, do que a gente ter que recanalizar, mas é possível. André, quer comentar aí o que você faria? Prótese aorto-mesentérica, revasculariza só uma artéria, revasculariza a hepática também? Eu acho que, bom, primeiro, parabéns, o caso foi bem conduzido e evolução de estudo. A gente pode tergiversar sobre técnica, etc., mas a evolução é inconteste. Então, parabéns a todos que estavam envolvidos. Eu faço o coro com a Ayrton. A gente tem que ter na mão todo o material possível para recanalizar, se a sua decisão foi essa. E também faço o coro com o Marcelo. Várias vezes a gente pega essa situação de forma catastrófica, porque não se valorizou os sintomas não característicos no pré-operatório, né? A gente já assistiu essa cena algumas vezes e acho que serve de estímulo para quando a gente vir uma situação anatomicamente semelhante a essa, com um pouco de queixo, intervir o mais breve possível. Agora, tecnicamente, se você tiver todos os materiais
que você precisa, dispõe ou tem conhecimento e não consegue franquear aquela lesão, e isso acontece, não me pareceu nesse caso que ia acontecer, acho que não pareceu para vocês, senão vocês não tinham insistido, né? Aquela placa de aorta, aquela placa ventral, tipo coral reef, ou que seja só na parede, se você tivesse visto isso, talvez de antemão você nem começasse a buscar recanalização endovascular. Mas, tudo bem, falhamos, né, no franquear a lesão, eu acho que é cirúrgico, sem titubear, como vocês fizeram. Escolher acesso e substituto, acho que é um negócio importante, né? Eu não entendi direito o acesso que o Vinícius descreveu, porque em algum momento ele falou retroperitoneal, mas de fato ele está passando com a ponte em cima da alça. Quando a gente olha a tomografia, Não. o corte axial passa... Na verdade, André, por baixo. É por baixo. A gente passa por baixo da alça, igual você faz, passa um enxerto aorto-bi mesmo, sabe? Não, estou falando quando eu vi a tomografia axial. A gente vê ele passando por cima de uma alça. É que ele tem um meso gordo, acho que deve ter algum duodeno. Eu não sei se dá para voltar, a gente pode até voltar. Mas isso é uma coisa importante para discutir. Né? Na hora de escolher o substituto e escolher o trajeto. Né? E você foi pela direita ou você foi pelo meio? Pela direita. O cirurgião do aparelho digestivo. Pela direita. O cirurgião do aparelho digestivo, pela direita. O cirurgião do aparelho digestivo gosta muito desse acesso pela direita, fazendo catel e cocker, e ele acaba chegando lá. Agora, aqui ela está por cima da alça, tá vendo? Vai, aí ela já passa para cima da alça. Olha a alça passando aí. Bom, mas tudo bem, é só para a gente discutir, porque esse trajeto, ele realmente é complicado para você fazer sem entrar em contato com alça. Então, a gente já teve, num híbrido de aorta, fístula duodeno mesentérica superior ou para a ponte, por ser uma prótese. Então, por isso que eu estou falando, porque tem um lugar que, inevitavelmente, você vai estar em contato com a alça. É inevitável isso. Seja pela direita ou seja pelo meio, pelo meso, como a gente costuma fazer. Os vasculares têm mais o hábito, não de vir pela direita como o cirurgião da via biliar, mas de vir pelo meio, né? Rechaçar as alças e vir pelo meio. Acho que o Walter também já viu esses acessos de sobra. Então, nessa hora, eu tenho um pouco de medo mesmo da prótese, né? A despeito de a prótese ser muito indicada, aquela enxerto em C clássico, com uma prótese anelada, porque quinca, né? E o Vinícius fez questão de colocar que o enxerto dele não quincou em nenhum dos momentos, no intra-op, no controle. Isso, na verdade, a gente só acaba sabendo se fizesse uma tomografia de pé, né? Que a gente não consegue, porque na hora que desce todo o meso, é que pode quincar. Acho que a safena é muito mais resistente. Eu, tecnicamente, quando quero fazer isso, eu subo uma veia meio que ao lado da cava, sabe? Para tentar fugir da alça e do duodeno e aí chegar na artéria. Aí talvez seja a única opção de você fugir da alça. Não tem outro jeito, senão você vai estar sempre com prótese em contato com a alça. Mas é o que eu disse, o resultado é inconteste. Então, são variações técnicas que a gente pode discutir, de escolher substituto, escolher trajeto, mas o que importa é o doente bem. Então, acho que essa solução foi excelente. Não sei se o Zerati quer falar alguma coisa, ou o Marcelo. Como cirurgião do aparelho digestivo, acho que esses acessos que eu estou falando, para ele também são do dia a dia, né, com o Ayrton. Aí eu prefiro ouvir. O acesso que você está falando, o que, André? Para o tratamento vascular ou acesso cirúrgico? Não, os dois você pode comentar, porque você tem uma rica experiência, mas o que eu estava falando no acesso cirúrgico à mesentérica superior, a gente tem duas formas diferentes de acessar. Uma é como acesso cirurgião de via biliar, que ele vem pela direita, faz um catel e solta tudo, solta aquele ligamento, e aí a artéria aparece na sua cara, rechaçando todas as alças ventral e para a esquerda. O outro acesso, que a gente está mais acostumado, é vir na raiz do meso, rechaçando as alças para a direita, que é o oposto. Então, são dois acessos diferentes. É isso que eu estava querendo colocar para quem estiver assistindo. Você tem dois caminhos para chegar lá. Com algumas vantagens cada um. Um é mais difícil, mas
tenta te manter longe do duodeno, você vai botar prótese. No caso, era veia, respondendo diretamente o Walter Doutor, eu poria veia se eu tivesse veia na mão. Então, era essa a pergunta, desculpa. Aí um negócio que eu quero até ouvir de vocês, também entendeu, Marcelo, assim, a literatura coloca, vamos supor que a gente tivesse a oportunidade de pegar uma aorta um pouco melhor e tivesse falhado na abordagem do vascular. A literatura coloca que o bypass aorto-mesentérico anterógrado seria a primeira opção. Depois ele teria um bypass aorto-mesentérico retrógrado. E os outros acessos a gente faria como de exceção ou numa terceira opção. Nesse caso, eu entendi claramente que a gente tinha uma aorta muito calcificada, ponderou e tudo. Eu acho que isso foi a escolha maravilhosa. Mas se a gente tivesse uma aorta boa, eu não vejo como é que o aorto mesentérico anterógrado pode ser fácil de fazer, porque me parece bem complexo se abordar a aorta suprarrenal e espaço para trabalhar ali, para fazer esse bypass, não é tão tranquilo quanto um ilíaco mesentérico, como vocês fizeram. Na verdade, a mesentérica superior, a gente pode fazer dessa maneira que a gente fez, levantando o colo, a gente vai para a segunda, terceira porção, e tem um outro acesso à mesentérica superior, que é na quarta porção do duodeno, né, Ayrton? Que a gente dá uma descolada do duodeno e a gente vai ter acesso na primeira porção da mesentérica superior, logo depois que ela passa atrás do pâncreas, né? Então, a gente optou, na verdade, para a segunda, terceira porção, que era o local que estava a pérvia também. Lá na origem, acho que estava ocluída, não sei se teria luz para fazer anastomose. E foi bem fácil, foi bem fácil. A minha pergunta era do inflow. Era mais se você tivesse que puxar lá de cima da aorta o fluxo e não da ilíaca, ficaria bem mais complexo, mas parece que a literatura defende a primeira opção, a aorta anterógrado, como sendo a opção de escolha. Entendeu? Assim, tecnicamente mais complexo você abordar a aorta suprarrenal. Eu já fiz puxando da aorta na primeira porção da mesentérica superior com prótese, com uma prótese de PTFE anelada. Então, eu acho que aí seria anterógrado, não seria retrógrado, né? Mais ou menos na altura da saída da mesentérica superior. Eu entendi o que o Ayrton está falando. Na verdade, ele está falando de puxar uma ponte meio que atrás do pilar do diafragma, que é soltar toda aquela aorta lá em cima. É isso. É muito mais complicado, não tem dúvida. Acho que mesmo que você está falando, Walter, ele é retrógrado, porque ele vai sair da aorta abaixo da renal, fazer a curva, por isso que é uma prótese em C, né, que é o conhecido enxerto em C. Assim, eu já tive a experiência de fazer anterógrado, não para mesentérica, mas para renal, por oclusão da aorta ínfra. É outra conversa, é muita cirurgia. Aí depende do doente ter essa tolerância ou você ser obrigado a fazer isso. Porque você tem que abrir todo o pilar, né? Você vai praticamente acima do tronco celíaco. Você vai na aorta quase que torácica pela barriga. Então, os caras gordos, é bem complicado. A literatura pode até falar, mas eu também acho que esse não vai ser para o cirurgião de livro. O cirurgião que não é de livro vai apanhar. Não sei, essa é a visão que eu tenho. Não sei o Vinícius quanto tem de experiência. O Marcelo, que opera, que já faz muito acesso a esta região, ele faz muito para fazer as hérnias de hiato, ele sabe que não é um local tão amistoso assim na cirurgia aberta. Tanto que hoje quase tudo é laparoscópico aí, não? Na verdade, e quando vocês estavam falando a respeito da dissecção da mesentérica superior, se a gente faz, dá para fazer basicamente, a meu ver, né? Quer dizer, vocês entendem muito mais disso, mas do ponto de vista de cirurgia digestiva, a gente pode entrar no meio do meso, tá? E por trás do colo, tá? Na verdade, com a laparoscopia, com o avanço da laparoscopia, a tendência é fazer uma abordagem que a gente chama de abordagem medial. Então, a gente entra pelo meio do meso, conforme foi mostrado nesse caso em questão, mas anos e anos a fio, quando nós ainda fazíamos a cirurgia por via aberta, nós fazíamos a manobra de Catel, nós descolávamos
o cólon da parede abdominal e abordávamos a artéria mesentérica superior. Eu acho que ambos, numa cirurgia aberta, eu acho que ambas as situações são absolutamente ok. Eu acho que é uma coisa de preferência do cirurgião. E mesmo por laparoscopia, outro dia eu estava discutindo até com um colega americano, ele chama Peter Marcello, e ele estava falando que ele, no contrafluxo do que todo mundo faz, que é uma abordagem medial, ele faz uma abordagem lateral. Mas isso daí eu acho que é uma coisa meio que de preferência pessoal, e as duas formas, as duas opções de ataque à veia mesentérica superior são válidas. É que você vai acessar porções diferentes também. Acho que isso é o que eu falei. O cirurgião do aparelho digestivo tem, na cirurgia aberta, tem por hábito ir pelo cateter. E a gente da vascular tem por hábito ir pela frente da aorta, né? Pelo meio. Até porque, assim, você chegou na veia renal, botou o dedo ali, você já sente a base da mesentérica. É muito fácil. É muito fácil. E o catel tem Do uma outro lado, a dissecção é bem mais extensa. O descolamento é grande também, quer dizer, a gente usava bastante catel, acho que em trauma, né? Eu não sei, a gente não costuma usar muito, não sei. Marcelo, eu não sei. Mas... Eu fiquei com uma dúvida, viu, Walter? Porque o Vinícius, diga de passagem, fez uma apresentação muito bacana, parabéns aí, Vinícius. Mas eu fiquei com a seguinte dúvida: ele abordou medialmente, né, a artéria, e depois ele falou que o enxerto é retroperitoneal. Em algum momento, ele deve ter jogado esse enxerto para o retroperitônio, porque ali onde ele dissecou é intraperitoneal, não é retroperitoneal. Mas é uma dúvida só, uma besteira que eu fiquei aí. A gente fez um trajeto com o dedo no retroperitônio para ir até a ilíaca. Ah, tá. Tá legal. Você dissecou intraperitoneal, daí você fez um trajeto e jogou o enxerto retroperitoneal. Perfeito. Isso. Era meio isso que eu estava falando naquela hora. Se você quiser fazer isso totalmente retroperitoneal, você tem que vir pelo acesso do catel. Senão você não vai conseguir. Você vai ter que furar e vai passar colado no duodeno. Do outro jeito, você consegue soltar todo o duodeno e aí sim você vai fazer quase que tudo retroperitoneal. E mesmo assim, talvez você tenha que peritonealizar o duodeno se quiser tirar dali. Sim, exatamente. Tanto que a gente não estava muito preocupado, porque a gente estava usando veia, né? Então, a gente não estava muito preocupado com ficar muito em contato com alça, nada. Então, a gente acabou fazendo um trajeto mais reto mesmo, menos chance de pintar. Zerati, quer mostrar alguma experiência aí? Tem uns 10 anos, mais ou menos, acho que escrevi um capítulo de isquemia mesentérica, acho que o livro do Mangel. E na época ainda se falava que acho que a preferência, assim, em termos, se for pensar em durabilidade da reconstrução, era para a cirurgia aberta e não pela endovascular, né? Mas hoje em dia, acho que uns 10 anos depois, acho que poucos não tentariam a via endovascular como primeira escolha, né, no tratamento desse paciente, né? Zerati, eu acho que... Desculpa, estou complementando você. Eu acho que ainda hoje essa dúvida persiste, porque não existem trials, grandes estudos, comparando o resultado operatório com o endovascular. Então, hoje você tem a série de casos, alguns coortes, mas não tem um grande estudo. Então, até hoje, a gente sabe dos benefícios das duas revascularizações quando são pacientes favoráveis. A longo prazo, eles são similares em termos de resultado. Em termos de sobrevida global, em termos de taxa de complicação. Agora, a curto prazo, parece que a cirurgia é melhor, entendeu? Tem alguns aspectos de taxa de reestenose, por exemplo, que é maior com o tratamento endovascular e é menor com a cirurgia. Não tem como negar isso, né? Agora, na hora de você ponderar o que você vai fazer com o seu doente, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Tipo assim, olha, o risco cirúrgico desse paciente, as comorbidades, expectativa de vida. Se o paciente realmente tem um baixo risco cirúrgico e poderia ser submetido a uma revascularização cirúrgica, a gente tem que ponderar a cirurgia ainda, né? Porque a médio prazo ela vai dar menos dor de cabeça, né? Taxa de reestenose, você tiver que reintervir nesse doente. Então, isso acho que talvez seja uma discussão até para colocar para o paciente também. Olha, nós temos as duas possibilidades. Agora, em pacientes de alto risco,
não tem questionamento. A gente vai tentar salvar a vida de outra forma. Então, nós temos que ponderar isso, porque é uma realidade. A cirurgia endovascular não é a oitava maravilha. Ela vai resolver o problema, principalmente agudamente, tirar o paciente do risco de isquemia da alça e óbito, melhorar a clínica, tudo, mas a médio prazo a cirurgia poderia ser mais eficaz. Então vale uma ponderação sempre. E o tipo de lesão também, né, vascular, desoclusão total, se é uma estenose. E o Vinícius falou que acho que ele segue com angiotomografia anual, né, Vinícius, se eu não estou enganado. O Ayrton, para paciente com angioplastia, você faz algum segmento diferente disso em termos de frequência do exame? Como é que você faz o segmento para os pacientes que você trata por via endovascular, o monitoramento desses pacientes? Então, é o mesmo acho que a clínica sempre vai ficar a gente monitorando pelo que ele vai apresentar em termos de clínica, porque é um território meio complicado, né? Diferente da perna, de outros lugares. Como ele está todo interligado, você pode até ter uma oclusão e o paciente ficar assintomático. Então, acho que a gente pode seguir com ultrassom, usar todo o paciente ambulatorial, o Doppler é muito bom para dar uma primeira start, assim, né? E depois a gente vai para angiotomo se houver indicação. Acho que fazer angiotomos seriadas, não vejo muito sentido. Queria jogar um pouquinho de fogo. O Walter perguntou e eu não respondi, porque eu esqueci, eu não fugi, eu esqueci. Se eu revascularizaria as duas. Eu tenho alguma experiência com mexer com as duas simultâneas, e por causa dos híbridos que a gente fez, e de mexer na hepática, por causa das renais, que por vezes a gente fez hepatorrenal. A artéria hepática, né, que é onde você vai para o tronco celíaco, você não vai para o tronco, você vai para a artéria hepática. Ela é uma artéria que hoje eu não se tem muita cultura de mexer nisso, mas é uma artéria para dissecção chata, né? Ela é envolta por um plexo que sangra bastante. O Walter, que talvez o Ayrton são os cirurgiões vasculares mais velhos, sabem o que é isso. Na hora que você vai dissecar, ela sangra bastante de um plexo que fica em volta da parede da artéria hepática. E depois, na hora que você vai trabalhar nela, ela é um papel, ela facilmente disseca. Então, num doente que não é uma revascularização do tronco para restaurar a anatomia vascular dele, sim para tratar uma isquemia por oclusão de vários ramos, se eu franquear eu estou satisfeito. Eu não faria as duas. Quando a gente vai fazer aneurisma híbrida, a gente faz por outros motivos, até porque o doente não tem oclusão, você não sabe como ele vai se portar diante de uma oclusão aguda ali. Mas no doente que tem oclusão crônica, o que você abrir já é ganho. Não, eu não faria as duas, não. Respondendo a primeira pergunta. Agora eu vou deixar uma outra pergunta que parece uma heresia, mas não é. Alguém considerou em fazer uma angioplastia retrógrada com a barriga aberta? Depois eu digo porque eu não acho que é heresia, apesar de parecer. Sabendo que a durabilidade é menor? A gente partiu para fazer enxerto já. Mas eu acho que tem essa possibilidade de você funcionar a mesentérica superior e subir um fio guia, né? Mas pode dissecar a aorta também, né? Aquela placa lá, você pode ter uma dissecção, né? Que acho que você perde a única vantagem da cirurgia endovascular, que é a menor morbidade, né? Você perde, né? Você fica com a desvantagem da menor durabilidade e com a desvantagem do acesso também mais agressivo, né? Então, nesse caso, desculpa. Nesse caso, também a gente chegou até a comentar isso, né, André? Você está falando heresia, a gente riu até. Vamos pegar aqui, vamos funcionar a mesentérica e vamos. E já daí, só às vezes eu faria isso só se eu estivesse operando um aneurisma tórax, que eu incluísse um ramo, aí eu abriria e faria. Porque já está lá, endoprótese montada, tudo. Então, eu vou te falar porque que parece uma heresia, mas não é, né? Na minha opinião. O dia que você pegar um doente com sofrimento intestinal e com alça que você vai ter que ressecar, eu acho que é uma opção excelente não fazer ponte e fazer uma recanalização retrógrada com uma punção e um stent, para você não expor a sua revascularização a um processo infeccioso e futuras complicações desse processo infeccioso. É só para a gente guardar na manga isso.
Não, Porque- André, eu acho que você realmente tem razão. Eu vou te falar de um caso que eu entrei para ajudar uma colega no outro hospital, que o Vinícius faz parte também da equipe. O Vinícius não estava, eu fui ajudá-la. E era um quadro, era uma É a agudização. esposa de alguém. Ah, Estava aqui só de sair do... Walter, dá Precisando atenção. de ajuda aí? Tem alguém para ajudar aí? Não? Agora sim. Era um quadro agudo, uma oclusão, era uma oclusão arterial aguda e com que fizeram uma laparotomia. Não estava necrosado ainda. Aí a gente fez exatamente esse enxerto. Só que a alça sofreu, eu acho que o cirurgião do aparelho digestivo não viu, tinha uma fístula, foi para reoperação, peritonite, e acabou rompendo a anastomose, né, Vinícius? Não sei se... Acho que o Vinícius caiu. Não, o Vinícius está aí agora. E acabou rompendo a anastomose. Então, isso que você falou é uma verdade, viu? Eu acho que talvez num quadro agudo, assim, com risco de lesão de alça, talvez uma punção retrógrada e uma angioplastia retrógrada talvez fosse útil mesmo. Eu vou retomar para o Vinícius, porque acho que ele caiu bem nessa hora. Eu estava falando que eu não acho que é uma heresia, porque você tem que ter sempre esse armamentário na mão se você entrar e você tiver sofrimento de alça. Porque aí você pode resgatar e não expor o seu doente aos riscos de uma infecção da sua ponte, seja ela com veia ou com artéria. E aí o Valtão complementou com esse caso que vocês participaram. Porque é uma coisa que acontece, você pode chegar lá e a coisa está ruim. Às vezes é melhor você tentar botar um stent e sair sem prótese, sem nada. Eu concordo, também acho. Talvez fosse até, André, uma conduta a ser tomada lá no intraoperatório antes de partir para o enxerto. Entendeu? Você podia, como você já sabia que não conseguiu recanalizar retrogradamente o fluxo, você podia tentar novamente o percutâneo híbrido com cirurgia e deixar a ponte para o terceiro momento. Seria uma opção, mas aí depende da experiência de cada grupo, né? Acho que o Marcelo tem que sair. Pessoal, desculpa, muito obrigado. Parabéns, vocês são fera. Obrigado, Marcelo. Tchau. Mas, Walter, nesse caso aí, a laparotomia já tinha sido feita, ele tinha suspeita já de isquemia porque uma coisa assim, sei lá, se você já tem algum grau de isquemia, você já vai fazer a laparotomia, tudo bem, mas você já é programado já para fazer isso? Não. Foi um quadro agudo que o pessoal da cirurgia geral fez uma laparotomia. A alça não estava ainda necrosada, aí a gente sugeriu de revascularizar, só que a gente fez uma ponte. E aí tivemos peritonite e tal, catástrofe, né? Deiscência da anastomose, o paciente foi a óbito. Então, quer dizer, eu acho que talvez essa solução de uma punção retrógrada para esse tipo de paciente talvez fosse melhor, entendeu? Porque se num caso igual esse que o Vinícius apresentou, por exemplo, você já não conseguiu a endovascular, você vai fazer uma laparotomia, depende, já pensando em fazer isso, porque aí você faria uma laparotomia. Esse caso, na verdade, é diferente, não era um quadro com isquemia aguda, né? Era uma claudicação intestinal, né? Então, mas vamos pensar também de novo exercício, né? Nos doentes em que você tem uma aorta muito ruim, inclampiável, infrarrenal, ou oclusão, como eu falei, que a gente foi lá para a aorta lá em cima, supradiafragmática, como se colocou, que a literatura coloca que é a melhor opção. Talvez nessa situação eu não iria hoje para uma laparotomia e não é só porque eu fiz uma laparotomia que eu iria para esse acesso lá em cima. Talvez eu considerasse o stent, porque é muito menor, e não considerasse uma ponte de aorta bifemoral para daí sair para a mesentérica, que são opções que a gente já fez antes. Sim. Mas hoje eu acho que você teria, a depender da gravidade do doente, você vai lá, funciona a mesentérica e passa um stent. Quer dizer, eu não descartaria, por isso que eu só quis botar fogo nesse sentido. Eu não descartaria por completo nessa situação, não exatamente nesse caso,
ter o material de endovascular na mão. Acho que isso ia ajudar. O Ayrton, e o melhor stent aí eu acho que seria balão expansível, né? Sim, se a gente você fala para a situação do André, acho que sim, tá? Os balões expansíveis têm essa característica. Quando a gente vai fazer no intraoperatório, a gente tem mais controle da situação, né? Você está fazendo a favor, você está com a aorta na mão praticamente. Mas quando você vai recanalizar, seja por via braquial ou via femoral, os stents balões expansivos têm maior precisão, por isso eles são melhores. Há uma certa controvérsia aí de se a gente devia usar stents revestidos ou não revestidos, tá? Expansíveis por balão ou não, porque na verdade os stents revestidos parecem que têm uma permeabilidade maior, mas eles têm um risco também que a literatura descreve de oclusão aguda, que eu não sei exatamente por que eles teriam essa maior propensão. A verdade é que todo mundo termina usando stents não revestidos, expansivos por balão, pela segurança, né? E a gente vai usar stent autoexpansivo em que situação? Se a gente tiver uma lesão mais longa e tiver que tratar uma extensão maior, eles são mais adaptáveis à mudança de diâmetro. Quando a gente vai tratar uma lesão mais focal, a gente com certeza vai acertar se usar um expansivo por balão. A questão também do recoberto, para não fechar os ramos, né? Ramos, né? Mas essa questão do André também falou de fazer uma angioplastia por punção da mesentérica retrógrada. Qual o perfil, assim, o mínimo que você conseguiria usar? Porque você tem que fazer uma punção com alguma distância do local da obstrução, né? No local que a mesentérica já é mais fina, né? Então, de repente, você fazer a punção e retrógrado numa região que a artéria já é mais delicada também. Qual que é o perfil aí? 6, acho. 6, né? Pega um stent de carótida, por exemplo. Porque eu não descartaria, mesmo colocando o stent balão expansível, eu também não descartaria o stent autoexpansível por dentro, tentando refazer ou acomodar aquela curva, porque um stent curto, ou mesmo que seja mais longo, batendo na curva da mesentérica superior, é fria, né? Acho que as fenestradas ensinaram bastante nisso. Quase todos que fazem fenestrada, a gente coloca, além desse stent, um stent completando a curvatura da mesentérica para estabilizar aquilo e não fazer aquele ângulo que acaba fazendo um ângulo agudo, né? Ou quase um ângulo reto na mesentérica, porque o stent vem reto assim e ela desce. O mesmo motivo de fazer a ponte em C com prótese, né? Então, teria que colocar talvez os dois. Isso é outra coisa para pôr na mente, na mesa. Esse questionamento do Zerati é interessante, André, porque se a gente considerar, por exemplo, que a mesentérica tem um calibre ostial de 5 e no corpo ela vai ter uns 4, a gente precisa entender que quanto mais longe do ósteo que a gente precisar ir, a gente vai ter um vaso mais fino, mais fino, mais fino. Então, às vezes tem pacientes que têm vasos bem calibrosos, né? São variações anatômicas. Mulheres mais finas, os homens mais calibrosos. E eu acho que se você tiver um pouco para colocar o introdutor, você já consegue tratar. Você está aí com visão fluoroscópica, só que aquela região que você entrou, talvez tenha que ser sacrificada. Você vai ter que ligar aquele vaso, né? Então, você não pode entrar muito proximal, porque senão você vai ocluir o vaso truncular. E o que você perder, o ideal é que a gente perca um colateral. Sei lá, um ramo regional, ali logo no começo, ou ileal, né? Eu não sei, para a gente poder subir e sacrificar ele, sem perda da arcada. Então, a gente tem que trabalhar em vasos pequenos, realmente. Aí você vai colocar um introdutor, a pontinha do introdutor, e o fio guia vai fazer o resto do serviço, a canalização e trabalhar lá em cima. Nesse caso, dá uma opinião também, um caso que chegamos a fazer, na verdade, a gente faz o acesso femoral e faz um varal, na verdade. Então, a gente vem por baixo mesmo. Então, você não precisa sacrificar a artéria, você faz o varal, coloca o introdutor lá dentro, pré-dilata, enfia o introdutor por baixo mesmo, tira o guia e repassa o guia já na luz. E aí você complementa o tratamento. Então, aí você pode trabalhar com o que você quiser. A gente acabou fazendo isso no aneurisma, um tóraco que ocluiu um dos ramos, a mesentérica, e a gente abriu para fazer. E aí fica melhor que você não precisa passar nenhum introdutor na mesentérica, que é mais fininha e tal. Sim. Você laça, faz um varal por baixo, sobe o introdutor e entra, pré-dilata e bota o introdutor e depois recanaliza.
faz a recanalização normal mesmo. Interessante. Bom, eu acho que demos uma esgotada no assunto, foi boa discussão. Não tivemos uma presença muito alta, mas fica gravado aí, né, André? Então, quem tiver interesse no assunto pode entrar aí e dar uma recordada. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Zerati, André. Obrigado aos... Obrigado. Obrigado, parabéns Agradeço. para vocês pelo caso, obrigado. Volto a lembrar para quem quiser trazer casos para apresentar, sugerir tópicos para discutir, que o núcleo é aberto a todas essas ideias. Legal. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Daniel, acho que pode encerrar.